Podcast Unisantos, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. O papel do CONSEA na segurança alimentar e nutricional. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Marcela, eu tô aqui com a Louise e com a Giovana. A gente vai entrevistar o Fabrício. O Fabrício é o representante do CONSEA aqui na Baixada Santista, tá? O CONSEA é o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Santos. E hoje a gente vai discutir, nesse podcast, a importância do CONSEA na segurança alimentar. Eu queria agradecer primeiramente ao Fabrício por estar vindo aqui, ter toda a disponibilidade. E eu queria começar perguntando para ele um pouco sobre como que surgiu, né, essa entrada dele no CONSEA, como ele se encontrou na nutrição, como que ele conseguiu se encaixar nesse perfil, né, nesse ambiente. Bom, meninas, boa noite. Quero agradecer pela participação. Primeira vez que eu sou convidado para um podcast. Tô achando muito chique isso aqui. Antecipo já meus agradecimentos também à professora Mariana por ter lembrado do meu nome e ter indicado, tá? Bom, respondendo as tuas perguntas, né? Primeiras perguntas. Como que eu entrei no CONSEA? Em 2023... nós tivemos a reativação do CONSEA Nacional, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e para que houvesse a reativação nos municípios, por conta da nova gestão presidencial, então foram feitas conferências municipais de segurança alimentar e nutricional. Através das conferências, aqui na nossa região, dos 9 municípios, 8 fizeram as suas conferências para reativarem o CONSEA. Tá? CONSEA com M, né? Porque tem o CONSEA com N, que a gente vê que é o nacional, ou o estadual, né, que a gente fala CONSEA estadual, e o CONSEA com M, ou, no caso aqui é CONSEA, mas também tem 2 outros termos que a gente fala como COMUSAN ou CONSEAN, tá? Que também podem ser utilizados. E aí, eu estava tendo uma experiência muito agradável como docente, formação nível técnico, em São Vicente, onde eu resido, e fui convidado para ser palestrante do primeiro tema, né, do primeiro eixo que nós tivemos em 2023 no município. E a partir da minha apresentação me despertou o interesse de, então, migrar um pouquinho da área da hospitalar para controle social. E aí, então, houve a possibilidade de eu pleitear, então, a vaga aqui em Santos. Eu represento a sociedade civil organizada, represento o Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, e eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês sobre essa questão de composição, que eu acho importante saber. E deu certo no processo eleitoral, no dia em que nós estivemos presentes. Por uma sorte, não foi necessário fazer a eleição em si, porque para o número de cadeiras que haviam disponíveis, todos os presentes conseguiram ocupar. Então, não tivemos nenhum embate quanto a isso, né? Mas todos os municípios que têm CONSEA precisam, a cada 2 anos de gestão, né, fazer o processo eleitoral para eleger os seus conselheiros. E aí nós podemos ter uma segunda gestão. No caso, eu estou finalizando a primeira gestão agora no mês de julho, e teremos uma nova eleição para nova composição, para nova gestão. E aí, se eu tiver interesse de permanecer, como eu fiz somente uma gestão, então eu posso permanecer, tá? Como que eu me encontrei na nutrição, nessa área, Giovana? Como foi a escolha da faculdade? Então, lá atrás, eu formei em 2013 aqui na Unisantos, né? O que aconteceu? Eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu sempre estava fazendo várias coisas. E eu tive a oportunidade de fazer uma formação na área de exatas, no Senai, aqui de Santos. Ai, que legal. Mas não me apeteceu. Aí eu pensei o quê? Bom, vamos testar a área da saúde. E aí eu tive a ideia de prestar o vestibulinho da ETEC, e passei para o técnico em nutrição e dietética. Formei no técnico, aqui na Escolástica Rosa,
E quando eu estava indo para o terceiro semestre, porque a formação é de 1 ano e meio, quando eu estava indo para o terceiro semestre, eu estava concluindo o ensino médio. Tinha feito o Enem, consegui a minha bolsa pelo ProUni 100% aqui na instituição, então eu entrei na nutrição. A minha segunda opção era psicologia. E eu falo que se não fosse nutrição, seria psicologia, sem dúvida, porque eu tenho um apreço muito grande pela área, inclusive. Você tinha feito uma outra pergunta, não foi? Como que foi? Como foi a escolha e como que você entrou no Conceia e depois da sua formação? Você seguiu carreira logo hospitalar? Foi logo para saúde pública? Saúde pública. Quando eu me formei em 2013, eu já havia prestado o concurso da Prefeitura de Cubatão. Uhum. E aí, ali nos 45 do segundo tempo, eu fui chamado. Na verdade, em janeiro, no dia do meu aniversário, dia 7 de janeiro de 2014, saiu o chamamento, né? A minha nomeação. E aí eu, então, tive a oportunidade de trabalhar durante 5 anos como técnico em nutrição e dietética nos pronto-socorros adulto e infantil de Cubatão. Aí eu prestei, então, para nutricionista aqui para a Prefeitura de Santos. Passei, fui classificado, né? Fiquei esperando, obviamente, enquanto eu estava trabalhando em Cubatão. E aí, também nos 45 do segundo tempo, foi o último do meu concurso a ser chamado. Entrei direto para o atual Hospital de Pequeno Porte, aqui do município, que é o antigo pronto-socorro central da cidade. Na ocasião, em 2018, eu entrei aqui em Santos em dezembro de 2017, né? Eu ainda estava em Cubatão. Aí mudei o meu horário em Cubatão para que em 2018 eu conseguisse assumir a minha função pública aqui em Santos como nutricionista. Em 2018 passei o ano inteiro nos 2 municípios, trabalhando dia e noite, porque aqui eu era diarista, das 8 às 5, e em Cubatão eu era plantonista, mas eu era diurno, 12 para o 36. Passei a ser plantonista noturno. Uma loucura, né? E aí, em janeiro de 2019, então, eu decidi exonerar em Cubatão para eu seguir mesmo a carreira de nutricionista. E aí eu estou, então, há 7 anos e alguns meses aqui na Saúde Pública de Santos. Vou iniciar agora uma nova experiência na atenção básica, saindo do nível terciário para o nível primário. E a minha formação, desde que eu concluí a graduação, foi toda na área clínica, né? Porque é realmente a área da qual eu tenho muito apreço. Mas eu queria experimentar algo novo e veio a possibilidade de vir para o controle social. E aí, então, em 2023, aproveitando a oportunidade, eu articulei com os sindicatos dos nutricionistas para eu representá-los. No caso, como que funciona no Conceia, né? A composição. Uhum. A composição, ela é 2/3 sociedade civil organizada, 1/3 poder público. Em Santos, os números então de município para município variam, tá? Sim. Em Santos nós temos 21 cadeiras e eu represento o sindicato. Supondo que eu não queira mais representar o sindicato, não queira mais estar no Conceia, a cadeira continua sendo do sindicato, porque a cadeira é da instituição, da entidade e não é da pessoa que está ali, tá? Eu posso sair, o meu suplente assume como titular, porque eu sou titular, né, no Conceia de Santos, ou se ele também quiser permanecer como suplente ou não quiser, ele quiser sair junto comigo, aí a gente vai precisar então indicar outras 2 pessoas, ou uma pessoa para o meu lugar, ou outras 2 pessoas para as 2, né, vagas de titular e suplente, tá? Nós temos 21 cadeiras no Conceia de Santos, então 7 são do poder público e as outras 14 da sociedade civil organizada. O poder público são representantes profissionais, sejam nutricionistas, engenheiros agrônomos, pessoas que tenham correlação direta com a área de segurança alimentar e nutricional, que trabalhem dentro das secretarias do município, que também tenham alguma correlação com a área. Então a gente pode citar a Secretaria da Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria
da diversidade, mulher, né, direitos humanos, que é a Ser Mulher, no caso, que nós temos aqui, e outras secretarias, né, Secretaria do Meio Ambiente. Se tiver uma secretaria também de Segurança Alimentar e Nutricional, obviamente que ela vai ter a sua cadeira ali. E aí, de acordo com esse número de representantes do poder público, o dobro vai ser ocupado, né, por representantes da sociedade civil organizada. Sindicatos, instituições de ensino, entidades que trabalhem com filantropia. Então, de fato, todo mundo que tem alguma correlação direta com a área de segurança alimentar e nutricional pode pleitear a sua cadeira, a sua participação e participar ativamente das discussões, dos processos, das formulações que acontecem sempre, né? Nós temos, então, mensalmente, as Assembleias Gerais Ordinárias, que acontecem em Santos, nessa nossa gestão, acontecem toda penúltima quinta-feira do mês. Primeira chamada às 16 horas, segunda chamada às 16h30, e aí às 16h30 ela começa, independentemente do número de pessoas, né? No caso, é sempre importante frisar aquele valor, aquele percentual de conselheiros para que a Assembleia comece ou não, até mesmo um percentual que vai influenciar em algumas decisões, caso a gente precise deliberar alguma situação e precise de voto, né? Abrindo para voto, é importante que a gente tenha ali pelo menos 50% mais um representante de todos aqueles que ocupam as suas cadeiras como conselheiros, tá? Pode falar. Bom, vamos para as primeiras perguntas, né? Explica para o público o que é o CONSEA e qual o papel dele dentro da nossa sociedade. Tá. O CONSEA, ele é um conselho de direitos, tá? E no caso do CONSEA, o principal objetivo dele é zelar por atividades que vão ao encontro do direito humano à alimentação adequada. Nós temos outros vários conselhos, né? Então, por exemplo, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Assistência Social, enfim. E todos eles têm a sua defesa daquilo que está diretamente relacionado à nossa Constituição Federal de 1988, tá? Então, várias são as atribuições dos conselhos, tá? Então, pensando a grosso modo, né, o principal objetivo é zelar pelo direito humano à alimentação adequada, o DHA, que a gente chama. A gente pode chamar também de DANA, né? Direito humano à alimentação e nutrição adequadas, tá? Ele está descrito na nossa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional de 2006. Então, perceba, nós estamos em 2025. Não é muito tempo, tá? Parando para pensar de tantas outras políticas públicas que nós temos, de tantas outras legislações, e que ainda assim, que tem aí uma idade muito maior do que a nossa LOSAN, ainda assim não são tão bem executadas por N questões, pensem que, de fato, é um trabalho muito importante reunir pessoas para fazerem aquilo que está dentro do escopo do CONSEA, tá? Nós temos no caso, falando hierarquicamente, nós temos em nível municipal os CONSEAs ou CONSEANs ou COMSANs, como eu mencionei no início. Nível regional, as CRSANs, que são as Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentáveis. Aí nós temos o CONSEA estadual, que conversa diretamente com as CRSANs. No estado de São Paulo são 16 CRSANs, tá? E a nossa regional é a menor, ela conta com a representatividade dos 9 municípios, mas nós temos uma regional que ela engloba 96 municípios, tá? Ela é a maior que nós temos. Então, é um desafio enorme você trabalhar, desenvolver atividades voltadas à execução correta das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, políticas públicas de alimentação e nutrição,
para tantas pessoas, para tantos municípios, tá? E aí o Conceia estadual conversa diretamente com o Conceia nacional. O Conceia, ele é um órgão de assessoramento do governo federal. Ele é um órgão consultivo. Então, as pessoas que estão ali, que estão conselheiras, independentemente do tempo, independentemente da formação, de quem elas representam, elas podem, em qualquer momento que sejam designadas ou procuradas para prestarem um parecer para o poder público ou para qualquer órgão, tá? Então, fazer valer a sua função ali de conselheiro, dando algum parecer dentro daquele seu escopo de atuação, porque nós temos várias pessoas ali, né? Não temos somente nutricionistas, tá? E aí, dentro desses objetivos, né, que compõem o Conceia, além de defender o direito humano à alimentação adequada, o Conceia ele também tem o objetivo de formular diretrizes para as políticas públicas e ações na área da segurança alimentar e nutricional, fiscalizando, monitorando e avaliando também a implementação e a correta execução disso, tá? Também temos o objetivo de promover a saúde e o bem-estar da população, e aí, por exemplo, nós, enquanto nutricionistas que estudamos, né, alunos e nutricionistas já formados, que estudamos e conhecemos o Guia Alimentar para a População Brasileira e também a Educação Alimentar e Nutricional, conseguimos trabalhar esses dois assuntos associados, né, no escopo de todas as atividades que a gente fizer voltadas para a promoção de saúde, prevenção de doenças associadas ao acesso aos alimentos de maneira segura, em qualidade, em quantidade, que é um desafio muito grande, mas quanto mais a gente estuda, mais ferramenta a gente tem para trabalhar junto da população geral, tá? Propor e acompanhar ações governamentais e não governamentais também é uma das nossas atribuições. Eu vou citar como exemplo o programa Estratégia Alimenta Cidades, né, que é uma estratégia do governo federal, que ele selecionou, de acordo com alguns critérios, várias cidades do país que ainda estão executando, ainda estão aplicando as oficinas nos seus municípios, tá? Essas oficinas, elas valem por 2 dias, então, no caso, o primeiro dia são oficinas em que se discutem ali ao longo do dia inteiro as dores das atividades. Então, qual que é a maior dor que a gente tem no desfecho ali de todas as nossas atribuições? Quais são as fragilidades que nós temos, né? E quais são as estratégias que nós entendemos, que nós reconhecemos, para que essas dores e fragilidades sejam sanadas. Claro que é a médio e longo prazo, né? Nunca da noite para o dia, porque não tem como, mas é uma estratégia governamental, por exemplo, que Santos e São Vicente, aqui da Baixada Santista, foram contempladas. Nós tivemos, então, a oficina de Santos, de São Vicente vai acontecer no mês que vem, primeira semana de maio, e é importante, então, fazer valer que o trabalho do Conceia não é só uma vez por mês, ali ao longo de 1 ou 2 horas de discussão nas Assembleias Gerais Ordinárias. A depender das discussões que são feitas, pode-se pedir uma Assembleia Geral extraordinária, né, em outro dia, em outro horário, para discutir pontualmente um tema específico que carece de uma atenção maior, que de repente precisa de uma votação, precisa entrar num documento, num projeto a ser enviado para o vereador e precisa ter tempo, tem um tempo ali específico para isso, e aí a gente precisa então discutir para conseguir, enfim, determinar o que vai entrar nesse projeto, por exemplo, tá? Então, são várias as atribuições que nós temos. E também, né, articular o governo municipal com a sociedade civil. Então, como eu falei para vocês, o Conceia ele é composto por representantes do poder público e também por representantes da sociedade civil. Todos ali em conjunto, discutindo ações e tudo aquilo que é pertinente à segurança alimentar e nutricional, né? E é importante também citar aqui no contexto, na composição do Conceia, nós temos a Kaizen,
que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, tá? Que é composta exclusivamente pelos representantes do poder público. Então, havendo uma boa articulação, um bom entrosamento entre todos os atores do processo, é possível que a gente leve adiante para o conhecimento de pessoas do poder público que tenham condição de nos apoiar em toda a execução, em todas as fases de aplicabilidade das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, né? Esse conhecimento para que eles estejam junto com a gente, batalhando, então, para a população geral, principalmente focando nas populações em vulnerabilidades, que são muitas, né? Mais. Muitas. E como é que o Conceia influencia na elaboração de políticas públicas de alimentação e nutrição na Baixada? Ele vai influenciar fazendo não somente as assembleias, mas ele vai influenciar mapeando, por exemplo, todas as pessoas que trabalham diretamente com a produção de alimentos orgânicos, projetos e pessoas que desenvolvem atividades de horta, da agricultura urbana e periurbana. Ele vai também auxiliar na condução de estudos, né? Então, estudos epidemiológicos, estudos ali que podem ser feitos diretamente com as instituições de ensino que compõem o Conceia. Ele vai trabalhar diretamente com as populações de vulnerabilidades, então é possível você sair daquele ambiente em que você discute tudo aquilo que precisa ser discutido, mas você vai de fato para a ação, para entender a realidade dos fatos, para entender quais são essas vulnerabilidades, quem precisa estar ciente disso, quais são as estratégias a serem elencadas nesse processo para que os objetivos sejam devidamente alcançados, tá? Quando eu falo de objetivos, sempre focando na execução adequada das políticas públicas. Tá? Então, são várias as atribuições para garantir, né, que a gente consiga, então, esses objetivos aí alcançados. E aí eu acho muito importante, como eu falei para vocês, da questão dos estudos, né, que a gente faz focado junto das instituições de ensino. Aqui na nossa região, em Santos, nós somos privilegiados, porque as formações em nutrição estão todas concentradas aqui, né? Nós temos 6 instituições de ensino superior com a graduação em nutrição, temos 2 escolas técnicas, sendo a ETEC e também o SENAC, né? E a partir do momento que a gente consegue trazer as instituições de ensino para dentro do Conceia, é interessante porque, como cada um tem o seu ponto de vista, enxerga de uma forma, tem uma perspectiva, tem um pensamento estratégico sobre aquilo que pode ser aplicado, e considerando que uma das atribuições do Conceia é justamente levar a educação sobre alimentação e nutrição adequadas para a população, aí a gente sempre vai falar da importância de vocês com a gente, tá? Depois eu vou ainda fazer um convite para vocês no final. Eu queria agora perguntar um pouco qual é a importância do Conceia para garantir o acesso à alimentação saudável para a população da Baixada Santista, né, no caso daqui. Tá. No escopo dos Conceias, né, nós temos o PLANSAN, nós temos o PLANSAN Nacional, que é o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional, e temos também o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que vão constar ali várias informações para o desempenho das atribuições num determinado período de tempo, que, se eu não me engano, são 4 anos, tá? E aí, no escopo desse plano, as atividades podem ser direcionadas para este documento, tá? Como eu falei para vocês, é sempre importante frisar a importância, a necessidade da articulação da sociedade civil com o poder público, tá?
vai promover atividades também voltadas à alimentação adequada. Então, por exemplo, a Semana da Alimentação, que nós temos em outubro, dia 16 de outubro, né? Ano passado nós conseguimos fazer a nossa programação em alusão à Semana da Alimentação, então com atividades que inclusive as instituições de ensino estiveram presentes, a Unisantos esteve presente lá conosco, para orientar a população, as pessoas que tiveram interesse de participar dessa programação, né, durante a semana. Foram conhecer ali os estandes das faculdades, das escolas, degustaram ali alimentos também bem saudáveis, que se utilizaram de aproveitamento integral dos alimentos para produzir coisinhas bem gostosas para a gente, de maneira, inclusive, a valorizar o baixo custo, porque isso também é um enorme desafio. Se a gente for levar em conta a inflação dos alimentos, as mudanças climáticas e tudo aquilo que interfere negativamente na produção, na distribuição e no acesso aos alimentos, tá? Propõe, formula e acompanha projetos e ações prioritárias. Então, o Conceia, ele não vai só estar ali falando, né? Gente, precisamos fazer. Com quem a gente vai falar para fazer? Ele precisa, né, sair daquela zona de conforto de estar discutindo somente uma vez por mês para pôr em prática, né? Porque a gente sabe que falar é uma coisa, você identifica processos, identifica necessidades que precisam de ajustes, mas se nada for feito, aquilo dali não vai sair do papel, tá? Então, dentro do próprio Conceia, dos conselhos no geral, né, existem comissões. E essas comissões, elas são direcionadas para desempenharem as funções justamente que são discutidas em assembleias e outras demandas que surgem ao longo do processo, ao longo da gestão. Então, hoje nós temos no Conceia Santos 3 comissões. A Comissão de Legislação, que trabalhou incansavelmente para a atualização do regimento interno do Conceia, que é um documento extremamente importante, que vai reger, de fato, tudo aquilo que está relacionado com todos os conselheiros, com a Secretaria Executiva e várias outras informações que a gente precisa. Era uma atualização necessária, estávamos há vários anos com esse regimento defasado, né, desatualizado. Temos a Comissão de Articulação, Planejamento e Monitoramento, e temos a Comissão de Comunicação, da qual eu faço parte e estou como coordenador. Tá? Eu também estou como membro, né, da Comissão de Legislação. E aí, com base nessas comissões que são formadas pelos conselheiros, a gente consegue, então, discutir outras informações que são necessárias para fazer valer aquilo que foi discutido na semana passada, no mês passado, há 5 meses atrás, né? A depender daquilo que precisa ser feito efetivamente, tá? Bom, uma outra coisa que é muito importante de falar, porque precisa acontecer, é a organização das conferências municipais de segurança alimentar e nutricional. Elas acontecem no nacional a cada 4 anos, né? Então, sempre existe ali o período para acontecerem as municipais, depois tem uma data para acontecer as regionais, depois uma data para as estaduais, depois a data do nacional, tá? Quando eu entrei no Conceia, em 2023, nós estávamos, né, fazendo as conferências. Eu pude participar de 3 conferências municipais aqui da região. Participei da de São Vicente, onde eu fui palestrante. Participei da de Santos, onde, né, 2 dias antes, 3 dias antes, a gente reativou, né? E participei também da de Peruíbe. Então, conheci algumas pessoas que caminham comigo até hoje, também de Peruíbe, tá? E aí, depois nós tivemos a regional, que aconteceu na Praia Grande. E aí, em toda a conferência, de acordo com o interesse do poder público, ou seja, daquelas pessoas que representam o poder público, em estarem como delegados nas outras instâncias das conferências, tá? A gente consegue também tirar a quantidade de participantes da sociedade civil. Então, se 2 pessoas do poder público que participaram da conferência municipal têm interesse de estarem delegadas na conferência
regional, então a gente vai ter o equivalente a 4 representantes da sociedade civil, considerando sempre essa composição de 2/3 sociedade civil, 1/3 poder público, tá? A mesma coisa vai acontecer da regional para estadual e da estadual para nacional. Então nós temos também a divisão, isso não aconteceu no nível municipal, mas no nível regional e estadual aconteceu. Representantes de grupos específicos. Então, povos e comunidades tradicionais, representantes da comunidade LGBTQIAPN+. E aí eu consegui ir até estadual representando a comunidade LGBTQIAPN+, tá? Ou LGBTI+, para ficar mais fácil para falar, né? E aí eu tive a oportunidade, então, de ir para Barretos para participar da conferência estadual. E fiquei suplente da minha colega de Araçoiaba da Serra, que foi eleita representante da sociedade civil representando a comunidade LGBTI+, para a nacional. Caso ela não pudesse comparecer, eu, como suplente dela, teria ido também. Não que eu não pudesse ir, né? Mas todas as pessoas que são designadas delegadas nas conferências são custeadas pelos governos a participarem, então, né, de todo esse processo, tá? Que mais? Bom, combater, então, as causas da miséria e da fome, né? Como eu falei para vocês, dessa articulação que existe sobre tantas atividades que são importantes para a gente combater, de fato, a fome, né? Um exemplo que eu acho muito, muito legal é mapear todo mundo de maneira que a gente dentro do Conceia saiba onde tem alimento orgânico sendo produzido, onde tem agricultura familiar, onde tem horta, onde tem vários outros equipamentos de segurança alimentar, que a gente chama de EPSANS, né? Mas também divulgar isso para a população, tá? Por quê? Porque, acredito que já tenha dado para perceber, a população ela precisa participar de todas as discussões, tá? A participação social é algo muito discutido na esfera da saúde pública, do poder público, tá? Essa garantia da participação social nas agendas governamentais está descrita na nossa Constituição Federal de 1988. Então é muito importante a gente ocupar esses espaços de diálogo para fortalecer todas as atividades de maneira íntegra, de maneira inteligente, entendendo como funcionam os processos, entendendo até onde a gente consegue ir, entendendo o que mais se pode fazer, entendendo o melhor momento para executar determinadas ações. Então, é muito, muito importante garantir que as pessoas participem desse processo, tá bom? Bom, agora passando para um tema muito relevante, foi principalmente ano passado muito falado, que é a questão da fome no Brasil. Sim. Eu trouxe um dado, eu queria ter achado um dado sobre a Baixada Santista, mas eu trouxe um dado a nível nacional, que é falando um pouco da fome, que ano passado atingiu 33 milhões de pessoas no Brasil, que essas pessoas incluem uma parte da Baixada Santista. E a gente sabe que a insegurança alimentar é um desafio constante, né? Então a gente sempre tá naquele nível de ter fome no Brasil e sempre ter que ter um olhar muito profundo para isso. E eu queria saber um pouco como o Conceia consegue agir nessa ação no combate à fome. Tá. Esse dado é um dado alarmante, né? Porque nós havíamos saído do mapa da fome há alguns anos e por conta da última gestão governamental que nós tivemos no país, houve uma desarticulação do Conselho Nacional. Então houve essa inativação e com a nova gestão federal, além do que já existia, tá? Outros programas, outras políticas públicas, decretos, enfim, surgiram no meio do processo. Então imaginem vocês que grande parte dessa primeira gestão
e eu não digo só no Conselho de Santos, mas articulando com outros representantes de conselhos das outras regiões, grande parte do trabalho feito foi para apagar fogo. Porque foi reativado, com esse número alarmante, voltou, né? Voltamos para o mapa da fome, e aí, precisamos agir, tá? Uma das formas que a gente tem é identificar quais são as políticas públicas a serem aplicadas nos municípios para conseguir discutir as formas de implementação. Porque não basta somente você ter no papel. Se você não aplicar da maneira correta, as pessoas vão continuar sem esse benefício e passando fome. E aí, essa questão de passar fome, milhões dessas pessoas estavam em insegurança alimentar grave. E o que é insegurança alimentar grave? É quando a gente não tem, em determinados dias da semana, nada para comer. Então é você estar numa segunda-feira com 0 comida, na terça-feira você tem um pão, na quarta-feira você tem uma refeição, ou 2 ou 3, e isso é muito difícil, porque com um país como o nosso, que produz tanto, um país tropical, né, que tem em todas as suas regiões um solo fértil, propício para o desenvolvimento, para a produção de vários tipos de alimentos, e que exporta muito para o exterior, chegar no nível de retornar ao mapa da fome e com tantos desafios a serem discutidos e de fato solucionados, tudo que vocês pensarem que pode ser feito para melhorar esse cenário passa pelo Conselho, né? Então, por exemplo, hoje nós temos políticas públicas que vão ao encontro da Lausanne, né, propriamente dita, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, mas a gente tem cozinha solidária, a gente tem restaurantes populares, né, tem os restaurantes Bom Prato, e tudo isso vai entrar como equipamento de segurança alimentar e nutricional. Quanto mais equipamentos a gente tiver, banco de alimentos, por exemplo, é outro exemplo clássico, extremamente importante, que já está inclusive havendo uma articulação para termos em Santos. Nós tivemos em São Vicente durante uma época há alguns anos. Era muito legal porque o banco de alimentos ele tem a responsabilidade de receber vários alimentos que estão impróprios para serem comercializados, mas não necessariamente impróprios para consumo. Então, por exemplo, feiras livres, supermercados que não vão usar aqueles alimentos podem direcionar para o banco de alimentos. Esses alimentos vão ter um tratamento adequado e podem ser então direcionados, doados para instituições, para as pessoas que estão em vulnerabilidade. A gente pode pensar em escolas, pode pensar em instituições de longa permanência para idosos, pode pensar em abrigos que são geridos pelo poder público, pela Secretaria de Assistência Social dos municípios também, tá? Então eu acho que um grande desafio que nós temos é justamente pensar nessas políticas públicas, mas de maneira a aplicá-las e fazer o monitoramento adequado e constante, não deixar morrer no meio do caminho, não somente garantir que exista uma verba específica para esse programa, para esse projeto, né? E a partir do momento em que essa verba for designada e o projeto for implantado, o programa for implantado, ótimo, já fizemos nossa parte. Não, tudo carece de fiscalização, de monitoramento, para a gente fortalecer cada vez mais, né? Então, eu quero que vocês se sintam estimuladas enquanto alunas a entenderem esse processo. O que eu, enquanto aluna, ainda enquanto aluna, né, consigo fazer para melhorar a vida das pessoas com o meu conhecimento, tá? E que tipo de profissional que eu quero ser quando eu me formar? Que tipo de situação, que tipo de atividades, que tipo de envolvimento que eu quero ter
para garantir que as pessoas tenham de fato acesso a alimentos seguros. Porque quando eu falo pessoas, eu estou incluindo a nós. Eu sempre gosto de falar isso porque existe um distanciamento que não pode existir. Nós, profissionais, e as pessoas que estão em vulnerabilidades, mas nós também consumimos ultraprocessados, nós também temos uma vida corrida, nós também precisamos ir no mercado, pegar aquele produto que é mais rápido de fazer, que tem muito sódio, tem muita gordura, tem um monte de aditivos ali que a gente olha no verso, no rótulo, não entende, não consegue às vezes nem soletrar, de tão grande que é a palavra. Tanta coisa, né? que tem. Exatamente. Nós também passamos por isso, gente. Então, quando a gente tem a condição de aplicar isso na prática, pensando em outras pessoas, nós estamos pensando em nós mesmos. Tá? Bom, e quais são os principais desafios que o Conselho enfrenta na promoção de uma alimentação saudável e sustentável? E como vocês fazem para superar esses obstáculos? A superação de obstáculos é algo constante, né? Existem obstáculos que são mais difíceis da gente ultrapassar, tá? Mas eu listei aqui alguns dos nossos desafios e eu vou ler para não me perder, não esquecer de nada, porque eu acho que isso é muito importante, tá? Bom, primeiro eu acho que melhorar as articulações entre o poder público municipal e a sociedade civil organizada, tá? Investimento de verbas para execução adequada das políticas públicas, tá? Então, por exemplo, nós temos uma política pública em Santos que foi sancionada em 2019, que é uma política pública que versa sobre hortas urbanas. Mas, no ano seguinte, entramos na pandemia e a gente sabe que tudo parou, né? Ok, a pandemia tem a sua parcela de culpa mesmo nesse processo. Só que essa lei não foi regulamentada. Se a gente não regulamentar, não consegue aplicar. E além de outras também políticas públicas que precisam da devida regulamentação para que o poder público consiga injetar ali verbas para que as pessoas envolvidas, sejam os representantes das secretarias ali que estão na linha de frente, sejam os próprios representantes da sociedade civil, consigam então desempenhar as suas funções, tá? Então isso também é um outro desafio que nós temos. Propor diretrizes sobre a agricultura familiar com a devida regulamentação e repasse de verbas para sua execução, tá? Estimulando a produção orgânica com a expansão do que já existe, considerando as questões ambientais, que devem ser propícias e, consequentemente, assim a gente consegue melhorar o acesso da população geral aos alimentos orgânicos, tá? Garantir o quórum adequado para as participações nas assembleias, que nós temos mensalmente, a fim de valorizar a participação da maioria dos conselheiros nas demandas discutidas e evitar as vacâncias, que as vacâncias são as vagas que se abrem quando aquela determinada instituição atingiu um número de ausências não justificadas, né? E que isso está determinado pelo regimento interno. Então, quanto maior a participação dos conselheiros, maior o poder que nós temos de fazer aquilo que é discutido e que precisa ser feito. Obter dados claros sobre a execução dos 30% do PNAE na agricultura familiar. Então, o PNAE ele versa sobre a obrigatoriedade de haver esse repasse de verbas do FNDE, né, do federal, para os estados e municípios, onde 30% do total, mínimo de 30%, precisa ser direcionado para aquisição de produtos da agricultura familiar. Mas é o mínimo, não é o máximo. Isso significa que se eu quiser usar 100% do que o FNDE encaminhou para ser utilizado para alimentação escolar, comprando da agricultura familiar, eu posso. Mas existem vários entraves no meio do caminho. Então, o que acontece? Hoje nós não temos uma plataforma que mostra ali que foram atingidos os 30%. Mas existem os relatórios, né? O Conselho Municipal de Alimentação Escolar, tem ali os atores específicos que vão precisar informar quanto daquela verba destinada foi efetivamente usado para adquirir os 30% da agricultura familiar. Além disso, um outro problema que nós temos não é somente desafio, né? Não é somente garantir os 30% e ter acesso a esse
resultado, para a gente saber, foi, não foi, se não foi, por que não foi, o que precisa fazer para ir. Mas também entender que se eu tenho uma verba de 1 milhão, onde 300 mil, que são 30%, precisam ser direcionados para a agricultura familiar, eu não vou comprar tudo só de alface ou de suco. Eu preciso variar a alimentação. O que eu tenho na minha região, que eu posso comprar, tem banana, tenho kiwi, tenho alface, tenho rúcula, catalônia, escarola, selga, o que eu tenho? Vou variar a alimentação dos estudantes, tá? Porque senão, acaba sendo, digamos que muito fácil. Não, compra 300 mil aí de suco mesmo e tá tudo resolvido. Compra 300 mil de alface, é muita coisa, 300 mil de alface, né? Tudo bem que vai ser distribuído e tal, só que existem outros contextos por trás disso. E a gente sabe que a alimentação precisa ser variada, para a gente conseguir atingir ali todos os nutrientes necessários para o nosso organismo, tá? E aí eu acho que o macro, assim, desses desafios é que a gente tenha, de fato, uma Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional. Porque assim a gente consegue concentrar as ações nessa secretaria com pessoas que estão designadas para analisarem as propostas, fazerem esse contato direto com o chefe do executivo, que no caso do município é o prefeito. Vai haver repasse de verba garantido para a execução de vários projetos, de várias políticas públicas. Então a gente também tem discutido isso para garantir que em algum momento a gente ganhe esse presente que é uma Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional no município. Tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre o papel do nutricionista. Como é que o nutricionista pode contribuir dentro do Conceia? Qual é a importância desses profissionais na construção das políticas públicas? Tá, bom, a gente consegue identificar, enquanto nutricionista, quem são as famílias em situação de risco, tá? Elaborar e acompanhar cardápios dentro das próprias escolas, a gente precisa fazer isso, né, na merenda escolar, alimentação escolar, capacitar recursos humanos, então pensem em um banco de alimentos que a gente vai ganhar. Vamos torcer que a gente vai ganhar esse banco de alimentos em breve. As pessoas que vão trabalhar nesse banco precisam de capacitação. O nutricionista ele vai estar ali para capacitar sobre os procedimentos higiênico-sanitários adequados, né, sobre outras técnicas mesmo de tecnologia de alimentos para garantir um tempo maior de vida útil desse produto, né? Não só sobre a manipulação em si do alimento, mas sobre o autocuidado, né? Garantindo, então, a segurança do trabalho. Então, tem muitas coisas envolvidas nesse processo, tá bom? Controlar a qualidade higiênico-sanitária, né? Não só o nutricionista, mas também as pessoas envolvidas no processo de manipulação dos alimentos. Realizar educação alimentar e nutricional, participar de fóruns de controle social, colaborar com estudos epidemiológicos, promover a alimentação adequada e saudável, com base em tudo isso que a gente discutiu até aqui. Gerir as ações de alimentação e nutrição que estão descritas nos programas, nas políticas públicas. Não se faz Conceia, não se faz segurança alimentar e nutricional sem nutricionista, né? Aplicar os conceitos do Guia Alimentar para a população brasileira em todas as ações. Compor a CAISA, e aí no escopo do Conceia, compor a CAISA e coordenar comissões, como eu falei para vocês, né? Um nutricionista que seja funcionário público de Santos, como nós temos, ele é designado para participar do Conceia, automaticamente ele vai participar da CAISA, né? E eu, por exemplo, que represento a sociedade civil, estou na comissão de comunicação, né? Coordenando essa comissão, não só participando ali das atividades. Articular com o poder público para garantir a execução adequada das políticas públicas. E aí, qual foi a outra pergunta que você fez? A importância dos profissionais na construção das políticas públicas. Tá. E aí, aproveitando, né, para falar para vocês sobre os nutricionistas formados e os estudantes, né, como que eles podem atuar na construção das políticas públicas mais inclusivas, né. Quando a gente pensa em inclusão, a gente pensa de ter todas as populações envolvidas nesse processo. Ou seja, se eu estou articulando um projeto, quero executar algo para povos e comunidades tradicionais, eu, Fabrício, não conheço a realidade dessas pessoas. Como que eu vou fazer? Claro que eu vou estudar.
Mas vocês concordam comigo que se eu tiver pessoas que fazem parte dessa população para me orientarem sobre as suas demandas, eu vou conseguir fazer uma coisa muito mais direcionada para a realidade? Então a gente precisa ouvir as pessoas, querer conhecer todos os públicos. Cada um de nós representa uma população, um grupo, uma tribo, né? A gente precisa entender que na saúde pública, enquanto profissionais de saúde, é fundamental conhecer, ouvir, ser conhecido, compreender, entender que existem coisas que a gente sabe zero e que vai passar a saber a partir do momento que se permitir pesquisar e ouvir, né? Então isso é muito importante. Então, promover práticas alimentares saudáveis adequadas, seja onde for, em qualquer instituição, em qualquer atividade que seja feita por qualquer órgão, tá, que tem interesse nas áreas de segurança alimentar e nutricional. Educar a população sobre alimentação adequada, utilizando o guia como base, né? Pensando justamente em ensinar as pessoas sobre o que é um alimento minimamente processado in natura, o que são ingredientes culinários, o que são alimentos ou gêneros ultraprocessados, e fazendo, né, a orientação sobre esse aqui é melhor do que esse, é assim que funciona, isso aqui você encontra em tal lugar. Então é muito legal se a gente parar para pensar que, poxa vida, eu sei que aqui em Santos, eu vou citar dois equipamentos que nós temos que são muito importantes. Eu sei que em Santos eu tenho a Cooperativa Livres. Vocês conhecem? Livres Coop, convido vocês a conhecerem. É uma cooperativa que compra, né, adquire produtos da agricultura familiar, produtos orgânicos, e revende para a população, né? E tem um projeto muito legal que acontece no bairro de São Manuel, que é o Horta Comunitária Bons Frutos, tá? Essa horta, eles produzem várias coisas, inclusive eles produzem alguns... de segunda-feira, eles têm... Acho que toda segunda-feira eles têm atividades voltadas para a horta terapêutica. Então eles produzem, por exemplo, extratos mesmo, fitoterápicos, que são direcionados para analgesia, que são direcionados para a melhora, por exemplo, das dores das articulações, que são direcionados para aliviar uma dor, por exemplo, do estômago, que vão auxiliar na digestão, que vão auxiliar no funcionamento do coração, no funcionamento do intestino. Então é muito legal saber que é voltado para a população e que para você ter acesso a esses produtos, você vai pagar um baixo custo. Que de repente, se você mandar manipular a mesma quantidade numa farmácia de manipulação, você vai pagar 3, 4, 5 vezes mais. Então é muito interessante e importante a gente difundir isso. Porque existe, mas precisa de maior visibilidade, né? Valorizar a cultura alimentar, a gente tem que respeitar o momento da pessoa, o acesso que essa pessoa tem aos alimentos, o que essa pessoa gosta de comer, o que ela nunca provou, e seria bom que ela provasse, para entender que aquilo dali pode fazer parte da alimentação dela, que vai ser benéfico para o organismo. Desenvolver habilidades para que as pessoas possam escolher e preparar as refeições saudáveis. Apoiar a agricultura familiar, promover o acesso universal à água de qualidade. A gente precisa de saneamento. A gente sabe que nem todo mundo tem acesso ao saneamento básico, né? E nós estamos falando de uma cidade que tem uma grande proporção de pessoas morando em região de palafitas, tá? Então, é muito importante valorizar todas as pessoas, que a gente está lidando com pessoas que talvez não tenham o que comer de fato e vivam ali, de receberem doações. E as doações que vêm podem ser de quaisquer alimentos. E que podem ser principalmente dos gêneros ultraprocessados. E é aquilo que ela tem para comer. E como que a gente vai adequar a alimentação dela nesse contexto, que é o contexto da vida dela, da realidade dela? É um desafio muito grande. A gente precisa pensar. E pensar sempre em conjunto é muito melhor. Porque mais pessoas tendo ali insights a respeito do que pode ser feito, as estratégias ficam mais fortalecidas e a gente consegue desempenhar, então, o nosso papel de uma maneira muito melhor. Quando eu digo isso, eu falo, por exemplo, sobre participação de outras pessoas, outros profissionais
alinhados a esse processo, como, por exemplo, assistentes sociais, que cuidam do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Hoje nós estamos tendo, no escopo do nosso Conselho Federal de Nutrição, uma discussão muito forte sobre a inclusão do nutricionista no SUAS. Justamente para quê? Para a gente fortalecer essas políticas públicas e trabalhar diretamente com a execução, monitoramento, fiscalização e implementação dessas políticas nos municípios, né? Não só nos municípios, mas em todas as esferas do poder, do governo, tá? Implementar medidas que facilitem o acesso a frutas e hortaliças. Então, por exemplo, fazer com que existam feiras de alimentação orgânica é muito importante, porque você torna aquela feira acessível àquelas pessoas que precisam conhecer esses alimentos, ter acesso a esses alimentos, né? Uma outra forma que a gente tem também é entender que o circuito curto, o que significa o circuito curto quando a gente fala de sistemas agroflorestais, sistemas agroalimentares e sustentáveis? É que eu produzo banana, então eu vou vender a banana diretamente para o consumidor. Não tem atravessadores, então eu não vou vender a banana para o supermercado que vai, né, jogar um valor lá em cima para aquela pessoa que poderia comprar comigo comprar ali. Então a gente valoriza a produção local e o consumo local. Então num raio, sei lá, vamos jogar 50 km. Eu consigo atender com a minha produção esse raio de 50 km. Então as pessoas que estão dentro daquele raio podem se locomover para comprar diretamente do produtor, do pequeno produtor, valorizando e fazendo girar. Então essa economia local, né? Então, a economia solidária também é super importante de citar, que é justamente você produzir alimentos, refeições, enfim, com aqueles alimentos que são feitos, que são produzidos ali naquela região. Então você consegue mobilizar pessoas da própria comunidade para trabalharem e proverem autossustento dessa forma. Então tem várias coisas que podem ser feitas para a gente atingir, então, o que a gente tanto discute, tanto tem de desafio, que é a soberania e segurança alimentar e nutricional. Eu queria ter mais tempo para poder falar, porque é um assunto muito bacana, muito importante ser divulgado, né? E, primeiramente, eu quero agradecer, Fabrício, pela sua atenção, pela sua participação aqui no nosso podcast. E também perguntar se vocês têm algum meio de comunicação, rede social, que a gente possa estar tendo mais informações e acessos sobre o Conceia, sobre os programas que estão inclusos, sobre os nossos direitos, a nossa participação. As redes sociais, né? Sim, nós temos nosso Instagram, tá? Do Conceia, conceia.santos, Conceia com M de Maria. Eu não falei para vocês, até por conta do tempo, né? Mas temos também o Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional da Baixada Santista, do qual eu sou membro fundador e secretário executivo. Tá? Então, quem tiver interesse pode também buscar, principalmente no Instagram, que hoje é a nossa principal rede social, né? ObsanBS, tá? Com B mudo. B de bola mudo. Quem tiver interesse de me seguir nas redes sociais pode me procurar. Eu tenho algumas páginas, mas a direcionada para as questões de segurança alimentar e nutricional é o Nutrição. Tá? @Nutrição. Tá? Tem um outro que é o geral, que é _ Nutrição Gentil _. Tá? E eu quero agradecer a vocês. Eu falo muito. Queria ter tido mais tempo para falar outras coisas também, que eu acho super importante. Quero sugerir que vocês, enquanto alunas, se proponham a representar a instituição no Conceia. Nós estamos finalizando a nossa gestão agora no meio do ano, teremos uma nova eleição. Eu penso que a participação social ela precisa envolver e é muito pertinente que vocês, enquanto alunas, tenham esse interesse de participarem das ações voltadas para políticas públicas, porque é uma grande área de atuação do nutricionista, extremamente importante e que precisa de profissionais qualificados. É uma forma que vocês têm de coletarem as informações que são discutidas
nas assembleias e nas reuniões de comissões, né, e por aí afora, trazerem para dentro da instituição para discutirem em sala de aula junto dos professores, porque é uma forma que a gente tem também de fortalecer essa participação das instituições de ensino no Conceia, tá? Agradeço muito pelo convite, estou bem honrado de ter vindo aqui participar com vocês. Eu espero que que as informações tenham sido de fato boas, né? Que seja transmitido para o maior número de pessoas. Fiquem à vontade para encaminhar. E se quiserem fazer contato comigo nas redes sociais, estamos à disposição. Se mandarem mensagem no Conceia, nos meus pessoais ou no Obsan, quem vai responder sou eu. Obrigada, Bom, Fabrício. muito obrigada. Aproveitando também, né, para o público, seguir a nossa rede social, né, Unisantos Nutrição, que lá conseguem ter acesso a projetos e ações também que são relacionadas ao curso de nutrição, né? Informações, dúvidas, a gente também. E a gente também vai postar uns recortes da entrevista lá, e aí você vai poder acompanhar. Quem sabe a gente pode até fazer alguma coisa extra aqui, né? Se ainda tiver assunto para render, gravar alguma coisinha a gente. Não, se vocês tiverem, se for possível, eu não sei como é que tá funcionando, eu formei faz muitos anos, né? Então, se vocês souberem como funciona aqui, dá pra agendar, dá pra gravar, é aberto a vocês, eu tô disponível pra voltar, pra gente conversar mais, inclusive sobre outros assuntos também pertinentes à nossa área, trazer pessoas também comigo que possam participar, porque a gente vai falando, muitas coisas fogem da cabeça, né, que a gente acaba focando ali em determinadas informações, mas vai ser um prazer, eu estou à disposição, é só a gente encaixar as agendas que vai dar tudo certo. Aproveitem, porque na minha época não tinha isso. E agora que vocês têm a oportunidade de fazer, eu acho que vocês têm que usar e abusar mesmo. Muito obrigada. É isso, muito obrigada. 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 Obrigada.